Paz do Senhor a todos que estão me assistindo nesse momento. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de um período de 1000 anos que está descrito ali em Apocalipse, capítulo 20. Este período de 1000 anos é dado o nome de milênio. Então hoje eu vou falar a respeito do milênio que está descrito ali em Apocalipse, capítulo 20. E para falar a respeito desse milênio, eu vou ter que falar de forma resumida a respeito da escatologia bíblica, indo desde a criação do mundo até o fim deste mundo de pecados. Então vamos lá. Quando Deus criou o mundo, conforme relatado em Gênesis capítulo 1, Deus criou um mundo perfeito, um mundo sem nenhuma mácula, sem nenhum traço do pecado e da iniquidade. Só que infelizmente nossos primeiros pais, Adão e Eva, transgrediram a lei de Deus, e devido a essa transgressão da lei de Deus, devido eles desobedecerem a Deus, a morte entrou nesse mundo. E a morte e o pecado entrou nesse mundo, e Deus pronunciou uma sentença sobre a humanidade, sobre Adão e Eva e sobre toda a sua descendência, a qual está descrito ali em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o qual diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então o que a Bíblia diz ali? A Bíblia diz que o homem, ao morrer, vai para onde? Vai para o pó da terra. Contudo, devido ao conceito popular que nós temos de alma e espírito, muitas pessoas dizem, não, o que vai para o pó da terra é apenas o corpo, pois a alma ou o espírito ou vai direto para o céu, ou se a pessoa não andou de acordo com os planos de Deus, vai para o inferno, e alguns acreditam na reencarnação. Contudo, não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que a pessoa, o ser humano em si, retorna para o pó da terra. E ali a pessoa permanece em estado de inconsciência, em estado de inexistência, como se estivesse em um sono profundo, até a volta de Jesus. Tanto é que, confirmando o que foi pronunciado em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o próprio Jesus diz que tanto salvos quanto perdidos vão estar aonde? Na sepultura, quando ele voltar. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e Jesus falou o quê? De que quando ele voltar, as pessoas não vão estar no céu e nem no inferno, mas vão estar na sepultura, como nós vamos ler agora em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então Jesus confirma que nós vamos estar no pó da terra, ali na sepultura. Vamos lá. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Ou seja, os salvos, por enquanto, não estão no céu, e nem os perdidos estão no inferno. E talvez a pessoa possa dizer, não, mas aí Jesus está se referindo aí ao corpo, e não à alma ou espírito. Não, Jesus aqui está se referindo ao ser humano por completo, até mesmo porque, vamos pensar, já imaginou se a pessoa morre e vai direto para o céu? Aí Jesus disse aqui que vem a hora em que os que fizeram o bem vão ser ressuscitados para a ressurreição do quê? Da vida eterna. Ou seja, os salvos vão, Jesus vai voltar para dar aos salvos a vida eterna. Como que ia ser a volta de Jesus então? Jesus ia descer do céu com um monte de almas ou espíritos desencarnados. Essas almas ou espíritos desencarnados iriam então entrar em restos mortais, alguns corpos em estado de putrefação, outros corpos só em ossos, outros só no pó da terra, outros só como se fosse uma carniça, e assim por diante. Ou seja, a volta de Jesus então é só para buscar restos mortais, se a pessoa já está lá no céu, seja em espírito, em alma? Não, a volta de Jesus é para trazer os salvos à vida, e uma vida por completo. Ou seja, até Jesus voltar, como o próprio Cristo disse aqui,
os salvos estarão na onde? Na sepultura. E os ímpios? Já imaginou se a pessoa morresse hoje e fosse direto para o inferno? Olha a injustiça que seria. Satanás, por enquanto, de acordo com a Bíblia, tanto Satanás quanto os anjos caídos, quanto todos os demônios, por enquanto não estão queimando no inferno, não estão recebendo nenhum tipo de punição ou condenação. Mas estão todos esses aí, aonde nesse momento? Todos eles estão soltos, atentando e fazendo as suas obras, que são obras para impedir que as pessoas sejam salvas. Ou seja, Satanás e seus anjos por enquanto estão soltos, enquanto que o perdido morre hoje e já vai direto para o inferno e já começa a queimar, já começa a sofrer e a ser torturado. Olha a injustiça que seria. Por isso que Jesus fala o quê? Fala o quê aqui? Fala que vem a hora em que os que fizeram o mal vão ressuscitar para quê? Para receber a condenação. Se a pessoa já estivesse queimando lá no inferno nesse momento, que tipo de condenação seria essa? Ou seja, Jesus então ia voltar, ia tirar as pessoas de um compartimento em chamas para transferir as pessoas para outro compartimento em chamas? Não, nada disso. É igualzinho está escrito mesmo aqui. Que as pessoas, tanto salvos quanto os perdidos, estarão aonde? Na sepultura. Tanto é que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, diz o quê? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Ou seja, não dá nenhuma indicação aqui de que a pessoa vai estar no céu, em alma ou espírito. Não, a Bíblia diz o quê? Que Jesus vai voltar, né? Então, como é que vai ser a volta de Jesus? Jesus vai voltar, os salvos que estiverem vivos nesse dia vão ser arrebatados vivos para encontrar com o Senhor nos ares, terão seus corpos transformados de mortais para corpos imortais. E os mortos, o que diz aqui? Vamos lembrar bem o que diz aqui, que os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Ou seja, então Jesus volta, os salvos, tanto os que estiverem vivos quanto os que forem ressuscitados, são arrebatados, né? Então, na volta de Jesus, os salvos são levados para o céu. Ou seja, não dá nenhum indício de que a pessoa morre e já vai direto para o céu. É igual Jesus falou mesmo, a pessoa morre e fica onde? Ali no pó da terra, na sepultura, até a volta de Cristo. Até mesmo porque a nossa esperança, a esperança bíblica, é a ressurreição na volta de Jesus. Se a pessoa morresse e fosse direto para o céu, a esperança bíblica seria o quê? Na morte, não na volta de Jesus. Mas a esperança bíblica é o quê? A volta de Jesus. Então vamos lá. Deus criou, recapitulando, Deus criou um mundo perfeito, o homem pecou. Quando o homem pecou, ele foi sentenciado à morte. Quando ele morre, ele vai para o pó da terra, fica em estado de inexistência, inconsciência, e assim ele vai ficar até a volta do Senhor, tanto os salvos quanto perdidos. Quando Jesus voltar, então acontece o quê? Os salvos são arrebatados, são levados para encontrar com o Senhor nos ares. E como que vai ser a volta de Jesus? A volta de Jesus vai ser um evento secreto, como muitos dizem, ou será um evento glorioso? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz aqui, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ou seja, a Bíblia diz aqui que todo olho verá Jesus, então não pode ser um evento secreto. Além da Bíblia dizer que todo olho verá Jesus quando mesmo voltar, a Bíblia diz o seguinte,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que todas as tribos da terra se lamentarão, todo olho o verá. Então não tem como a volta de Jesus ser secreta. E o outro motivo pelo qual não tem como a volta de Jesus ser secreta é pelo seguinte: quando Jesus voltar, os salvos são levados para encontrar com o Senhor nos ares, como já dito. E o que vai acontecer com os perdidos? Como nós vamos ler aqui, os perdidos serão destruídos por ocasião da volta de Jesus. Por quê? Porque esse mundo aqui vai ser completamente destruído, a superfície da terra será destruída na volta do Senhor, como dito em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Então, o que acontece? Bom, preste atenção. Jesus volta, os salvos são arrebatados. Os ímpios são destruídos pelo resplendor da glória do Senhor, porque quando Jesus voltar, o que está dizendo aqui? Que este mundo vai entrar em convulsão. Os elementos aqui da terra serão queimados, ou seja, serão queimados e se fundirão. Então, os salvos são arrebatados, os ímpios destruídos, a superfície da terra também é destruída. O que acontece então? A superfície da terra é destruída e Satanás e os seus anjos vão acontecer o que com ele? Com eles vão ficar aqui vagando na terra por um período de quanto? De 1000 anos. Eles vão ficar aqui na terra, porque os ímpios estão destruídos, não tem ninguém para eles atentarem, não tem ninguém para eles desviarem do caminho de Deus. E então essa que é a prisão de Satanás, que é uma prisão circunstancial. E é o que nós vamos ler agora aqui. Agora eu vou ler um texto um pouquinho grande e vou comentar depois, tá? Então vamos lá. Vamos lá então para Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 10. E antes de ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 10, então vamos recapitular o que foi dito até agora para que vocês possam sintonizar. Deus criou um mundo perfeito, sem nenhuma mancha do pecado, mas devido à transgressão de um mandamento de Deus, devido ao homem desobedecer a Deus, a morte entrou nesse mundo. Quando a morte entrou a esse mundo, Jesus veio, morreu por cada um de nós, para que todos nós possamos ter a vida eterna. E só que quando o homem morre, ele vai para onde? Como já visto aqui, para o pó da terra, para a sepultura, e ali fica em estado de inconsciência e inexistência até a volta de Jesus, tanto os salvos quanto os perdidos. Quando Jesus voltar, os salvos vivos são arrebatados, vivos para o céu, tá? E os salvos mortos são ressuscitados e recebem a vida eterna e vão para o céu. Os ímpios, pela volta de Jesus, serão destruídos e eliminados da face da terra, e a face da terra vai ser o quê? Destruída. Então agora vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 10, e ver o que acontece com Satanás. Então Jesus volta e acontece o que com Satanás? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o que acontece após a volta de Jesus? Após a volta de Jesus, então, como nós lemos aqui, acontece o quê? O diabo é colocado no abismo. E o que é esse abismo? Será que é um buraco? Será que Deus vai lançar o diabo e os seus anjos em um buraco e vai trancar ele ali por 1000 anos? Não. O abismo que a Bíblia fala aqui é a terra. Porque, como nós já falamos aqui, após Jesus voltar, o que vai acontecer? A face da terra aqui vai ser o quê? Destruída. Destruída com fogo. E vai ser o quê? Derretida. Vai se tornar um local inóspito, um local sem vida. Somente Satanás e seus anjos ficarão aqui. Tanto é que, para você entender bem o livro de Apocalipse, você precisa de conhecer bem o Antigo Testamento, porque muitas coisas que estão escritas ali em Apocalipse estão relacionadas ao Antigo Testamento. E o abismo é a terra sem vida, é a terra inóspita, como é dito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. No princípio, criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o que é o abismo aqui, descrito em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, é a terra vazia, a terra como um local deserto, inóspito e sem vida. Ou seja, após Jesus voltar, a terra vai ser deixada como um local sem vida. E como nós já lemos aqui, o que vai acontecer? Satanás vai ficar aqui na terra vazia, ou seja, esse é o abismo que ele é lançado, e a prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. Por que é uma prisão circunstancial? Ele está preso porque ele vai estar aqui na terra, a terra vazia, sem vida, como um deserto, e não vai ter ninguém para ele tentar. Não vai ter ninguém aqui para ele tentar. E o que vai acontecer? O que é dito aqui? O que nós acabamos de ler aqui também? Acabamos de ler que, igual nós lemos lá, nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, que nós já lemos, nós lemos o que ali? Que os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. E o que diz aqui em Apocalipse 20? O que é dito aqui? É dito que bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, igual nós acabamos de ler aqui, né? Os que fizerem parte da primeira ressurreição são os salvos, os quais vão acontecer o quê? Vão reinar, como dito aqui nas passagens que lemos, vão estar com Cristo lá no céu, reinando por quanto tempo? Por 1000 anos. E o que é dito aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 aqui em especial? É dito o quê? É dito que os outros mortos não reviveram até que se acabassem os 1000 anos. Quem que são esses outros mortos que não voltaram à vida até que se acabassem os 1000 anos? Os perdidos. Lembre-se, os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. E o que diz aqui em Apocalipse capítulo 20? Que os outros, quem são os outros mortos?
Os que não morreram em Cristo, os perdidos. Ou seja, os outros mortos vão ressuscitar quando? Só quando acabar o período de 1000 anos. E o que vai acontecer quando acabar o período de 1000 anos? A Jerusalém, a Nova Jerusalém celestial, como nós vamos ler aqui mais adiante, a Nova Jerusalém celestial, como descrito em Apocalipse capítulo 21, vai descer do céu após o período dos 1000 anos. Quando ela descer do céu, após o período de 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar, como dito aqui, que os outros mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. E como nós já lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 10, o que vai acontecer? O diabo vai enganar eles. Ou seja, como que o diabo vai ser solto da prisão dele após os 1000 anos? O diabo vai ser solto da prisão dele após os 1000 anos no sentido de quê? De que os ímpios, e os ímpios são de quem? Os que não morreram em Cristo são de quem? De Satanás. Os ímpios vão ressuscitar e ele vai poder enganar os ímpios pela última vez, vai juntar os ímpios, como é dito aqui em Apocalipse capítulo 20, para cercarem a cidade, a Jerusalém celestial, que vai descer do céu, né? Eles vão cercar a cidade, a Jerusalém celestial, e aí o que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer de que vai vir fogo e enxofre e vai cair sobre o diabo, os anjos do diabo e os ímpios, e vai consumir eles e vai eliminar eles, igual aconteceu com Sodoma e Gomorra. Já tem vídeo no canal falando a esse respeito, eu não vou falar muito aqui a respeito do fogo eterno, porque já tem vídeo aqui no canal, tá? Falando a esse respeito, mas o que a Bíblia diz aqui? Que o diabo e os ímpios foram o quê? Devorados, como dito aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Ou seja, eles vão queimarem até serem consumidos. Talvez alguém possa falar. Já tem vídeo no canal falando a esse respeito com mais detalhes. Mas aqui no versículo 10, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, é dito que eles serão atormentados para todo sempre. Irmãos, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito originalmente em grego koiné. E a palavra que está aqui para descrever atormentados para todo sempre é o adjetivo ou advérbio aionions. E aionions quer dizer um tempo indeterminado, ou seja, pode durar para sempre, como pode ter um período limitado. E como já tem vídeos aqui no canal, que não é o assunto desse vídeo, já tem vídeo mostrando o que vai acontecer com os ímpios. Os ímpios, aqueles que não se salvaram, eles não vão queimar como é ensinado popularmente, que a pessoa vai queimar para sempre, sem parar, de forma ilimitada. Ou seja, se a pessoa queimasse para sempre, mesmo que queimando, a pessoa também receberia a vida eterna. E como nós já lemos aqui, vai haver uma ressurreição para o quê? Os que fizeram bem vão ressuscitar para o quê? Para receber a vida eterna. E os ímpios vão ressuscitar para serem o quê? Condenados. Se os ímpios queimassem sem parar, sem parar e eternamente, eles também receberiam a vida eterna, mesmo que sendo castigados. Mas não é isso que a Bíblia ensina, como eu já tenho vídeo falando a esse respeito. Deus é um Deus de justiça e um Deus de amor. Deus, ele vai queimar o ímpio e Satanás até eles serem consumidos. E cada um, como eu já tenho vídeo falando a esse respeito aqui no canal, cada um vai queimar de acordo com o que aprontou. Deus é um Deus de justiça. Ou seja, vamos supor, aquele que se perdeu só porque ele era um bêbado. E ele vai queimar muito menos do que um assassino, do que um pedófilo. E o que mais vai queimar, o que mais vai passar tempo queimando antes de ser consumido, é o diabo. Tanto é que a Bíblia diz o que aqui? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 10, versículo 14. Portanto,
para Tiro e Sidom haverá menor rigor no juízo do que para vós. Ou seja, a própria Bíblia diz aqui que cada um vai receber de acordo com o quê? Com a sua obra. E haverá mais rigor no dia do juízo para um do que para outros. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Deus não vai dar a mesma sentença aí para uma pessoa que era apenas um bêbado, e o bêbado vai receber a mesma sentença de Satanás. Já imaginou se todo mundo queimasse, sem parar e eternamente, todo mundo ia receber a mesma condenação. O diabo ia receber vamos colocar aí, um fofoqueiro, uma pessoa que se perdeu só porque ele era um fofoqueiro, ia receber a mesma condenação do Hitler, que matou milhares de pessoas, ia receber a mesma condenação do diabo, que é o autor do pecado, ou seja, todo mundo ia sofrer a mesma pena, mas não é isso que a Bíblia ensina. Tanto é que os ímpios vão morrer de novo. Eles vão sofrer a segunda morte, como é dito aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é o quê? A segunda morte. Ou seja, os ímpios. Então vamos lá, irmãos. Os ímpios vão ressuscitar, vão avançar para cima da Jerusalém Celestial, vão saber por que se perderam e vão queimar de acordo com o que eles aprontaram, de acordo com as suas obras, e vão sofrer o quê? A segunda morte. Como que a pessoa vai queimar eternamente? Como que a pessoa vai queimar sem parar e de forma eterna, se a própria Bíblia diz que eles vão receber a segunda morte? Ou seja, quando a Bíblia fala a respeito de fogo eterno ali, o fogo é eterno nas suas consequências, ou seja, é eterno porque para aquela pessoa o fogo vai durar o resto da vida dela, ou seja, mas é um período limitado. Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como é dito em Judas capítulo 1, versículo 7, que Sodoma e Gomorra receberam a pena do fogo eterno, mas Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. O fogo ali foi eterno para os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque enquanto eles estavam vivos, o fogo não se apagou. Ou seja, fogo eterno na Bíblia tem o sentido, o mesmo sentido do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele vai queimar a pessoa até consumi-la, até que a pessoa seja consumida. Até mesmo porque já imagina, você se salva. Não só você. Você é salvo, você recebe a vida eterna e um filho seu, um familiar, um amigo, ou seu pai, a sua mãe, se perde. Já imaginou você lá no céu, no reino de Deus, recebendo a vida eterna, tendo do bom e do melhor, e o seu filho, o seu amigo, o seu pai, sua mãe, o seu avô, a sua avó, sua irmã, seu irmão, queimando e sendo torturado para todo sempre? Que alegria! Como que uma pessoa poderia ser feliz? E Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de paz. Deus é o Deus da bondade. Como que Deus seria feliz vendo uma de suas criaturas queimando e sendo torturado para todo sempre? Deus não é um carrasco. Deus é um Deus de amor. E ele vai executar esse ato de condenar o perdido por uma questão de justiça, não por uma questão de prazer e de gosto. Não vamos confundir o caráter de Deus. Ou seja, a doutrina do inferno, que a pessoa vai queimar sem parar, é uma doutrina que põe Deus como um tirano. E Deus não é um tirano, Deus é um Deus de amor. Ele vai condenar o ímpio apenas por uma questão de justiça. E saiba, Deus não vai condenar o ímpio com alegria, pois a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que Deus não tem, que a alma que pecar morrerá. E em Ezequiel, capítulo 18, não me lembro agora a passagem, diz que Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Basta você ler lá em Ezequiel, capítulo 18,
que Deus não tem prazer nenhum na morte de ninguém, na morte do ímpio. Ou seja, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de paz. E Deus jamais vai deixar uma pessoa queimando para sempre ali e sendo que essa pessoa pode ter um familiar salvo e o familiar salvo vendo a pessoa sendo queimada ali pelo resto da vida. Então vamos lá. Vamos sintonizar aqui então no milênio. Então, para recapitular aqui, eu vou falar aqui para vocês então. Então, como que é o milênio? Então, Deus criou um mundo perfeito, sem nenhuma mancha de pecado. Infelizmente, o homem, Adão e Eva, que são nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus. Devido a essa desobediência, entrou a morte, o pecado e a decadência no mundo. O homem, ao morrer, tanto salvo quanto perdido, vai para o pó da terra e fica ali em estado de inconsciência e inexistência até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, então, o que acontece? Os salvos, tanto os salvos vivos quanto os salvos que morreram e foram ressuscitados, são levados para o céu. E os ímpios são destruídos. A face da terra, como nós lemos hoje aqui, é queimada e destruída e se torna como se fosse um deserto, um local inóspito. E os salvos que forem para o reino de Deus, eles vão permanecer lá com Cristo, reinando por 1000 anos. Como nós já lemos aqui, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, mas os outros mortos não ressuscitaram até que se completasse o período de 1000 anos, o qual é o milênio que nós já lemos aqui, né? Então, enquanto os 1000 anos não se acabaram, os outros mortos não ressuscitaram. Nesse intervalo de tempo entre a volta de Jesus e a ressurreição dos ímpios, Satanás fica aqui na terra. A terra é um local inóspito, deserto, um abismo, como descrito em Gênesis capítulo 1. Satanás fica aqui vagando e vendo, ele e seus anjos vendo toda a destruição e toda a desgraça que eles causaram. Ou seja, a prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. O abismo é como nós lemos ali em Gênesis, é a terra inóspita, um deserto sem vida. Após acabarem os 1000 anos, a Jerusalém Celestial desce do céu. Ela desce, os ímpios são ressuscitados, Satanás os engana, e eles vão para cima da cidade celestial. Quando eles vão para cima da cidade celestial, eles vão saber por que se perderam, e assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19, leia Gênesis capítulo 19, é o mesmo cenário de Apocalipse capítulo 20, e leia também Judas capítulo 1, versículo 7. Ou seja, quando os ímpios se ajuntam contra a cidade celestial, desce fogo e enxofre do céu, os consome e cada um vai queimar de acordo com aquilo que aprontou. E aí é o que acontece? O reino de Deus, depois dos 1000 anos, vai ser restabelecido aqui na terra. Aquele plano original de Deus, o Éden, aquele Éden que foi planejado, o mundo perfeito que saiu das mãos do Criador, que foi criado aqui pela palavra de Deus, o mundo que foi criado pela palavra de Deus, aquele mundo perfeito, vai ser restabelecido aqui na terra, irmãos. O reino de Deus vai ser um local real. O reino de Deus não vai ser um local, não vai ser aquilo que muitas pessoas pensam, com seres eretéreos, como se fosse um vulto, como se fosse um fantasma, onde um vai abraçar o outro e o braço passa direto. Nada disso. O reino de Deus vai ser restabelecido aqui na terra. Nós teremos corpos, vamos comer, vamos beber, terá animais, terá plantas, águas, rochas, montanhas, teremos... O reino de Deus não vai ser essa monotonia que as pessoas ensinam. Você vai reaver o seu avô, a sua avó que morreu. Talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que perdeu um filho, perdeu uma criancinha. Você vai reaver, você vai poder abraçar ele. Ele vai ser real. O reino de Deus é um local de vida. Tanto é que o que diz aqui, ó? Vou ler aqui. Onde que está escrito que a cidade celestial, a nova Jerusalém, vai descer do céu? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 5. E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, irmãos, o que é dito aqui? Que a nova Jerusalém que está no céu, depois que se passarem os 1000 anos, ela vai fazer o quê? Vai descer, os ímpios vão ressuscitar, vão atacar, vão ir para cima da cidade, vão ser destruídos, e depois de eles serem destruídos, Deus vai fazer o quê? Vai habitar, como está dito aqui, junto com os homens. Ou seja, Deus vai refazer aquele Éden que foi perdido aqui na terra. Tanto é que Isaías, capítulo 11, versículos 6 ao 9, diz o quê? Olha como é que vai ser o reino de Deus. Um lugar real, um lugar onde vai ter plantas, animais, onde nós vamos interagir. Olha o que diz: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha, como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículos 6 ao 9. O que é dito aqui? Que Deus, então, vai restabelecer o seu reino aqui na terra, tá? Vai restabelecer o seu reino e vai ser um lugar real. O lobo vai pastar junto com a ovelha, a ursa vai pastar junto com a vaca, o leão vai pastar junto com o antílope, ou seja, não vai mais haver morte, não vai mais haver violência. Todos viverão em harmonia. E outra prova de que esse reino vai ser aqui na terra, nós vamos ler aqui Daniel capítulo 2, versículos 35. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 2, versículos 35, é uma profecia que eu não vou poder me aprofundar nela aqui porque o vídeo já está longo. Diz o que aqui? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Aqui eu não vou poder entrar muito em detalhe, mas essa pedra que é dita aqui, que encheu toda o quê? A terra, se refere ao reino de Cristo, ou seja, o reino de Cristo, que se refere aqui à pedra, vai encher toda a terra. Para você saber mais sobre Daniel capítulo 2, sobre essa profecia, digita aí no YouTube, Daniel 2, Bíblia Fácil. Digita aí Daniel 2, Bíblia Fácil, ou digita aí Daniel capítulo 2, Leandro Quadros, que vocês vão ver a profecia por completo. E vocês vão ver que a pedra se refere ao reino de Cristo. E o que é dito ali? Que essa pedra que se tornou grande, que é o reino de Cristo, encheu o quê? Toda a terra. Toda a terra foi preenchida por essa pedra. E o que diz aqui também a Bíblia em Salmos, capítulo 37, versículo 11? Mas os mansos herdarão o quê? A terra, e se deleitarão na abundância da paz. Irmãos, então o vídeo ficou longo, mas eu vou recapitular mais uma vez aqui para vocês entenderem. Deus criou um mundo perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum traço do pecado. Infelizmente, o homem
desobedece a Deus, a morte entra no mundo. Por ocasião da morte, o homem recebe uma sentença, uma maldição, de que ele voltaria ao pó da terra, da mesma forma que ele foi criado, ficaria ali em um estado de inexistência, inconsciência, um estado de sono profundo, até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, como já visto aqui, tanto salvos como quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, os salvos, ressuscitam primeiro, e juntamente com os salvos que estão vivos, são arrebatados e levados para os céus, e ali vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Os ímpios são destruídos e eliminados da face da terra. A terra é queimada, é derretida, e se torna um local sem vida, um deserto, um local inóspito. E ali, Satanás fica com seus anjos ali, sem ninguém para ele tentar ou fazer o mal. Por quê? Porque, como dito ali, os outros mortos, que são o quê? Os que não se salvaram, os ímpios, eles só ressuscitaram depois do quê? Depois do período de 1000 anos. Depois do período de 1000 anos, eles são ressuscitados. A Nova Jerusalém desce do céu, é rodeada pelos ímpios que foram ressuscitados juntos com Satanás, e vem o quê? Fogo do céu com enxofre, e assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, destrói e elimina os ímpios. E aí acontece o quê? Deus restabelece o seu reino aqui na terra. É restabelecido o seu reino aqui na terra, e nós vamos viver em um mundo real. Irmãos, talvez haja muitas pessoas que vão discordar de mim. Muitas pessoas que acreditam, muitas pessoas sinceras. Tem muita gente sincera, muita gente de Deus que acredita que a pessoa, o ímpio, vai queimar eternamente. Vai queimar sem parar. Mas Deus é um Deus de amor. E tem muitos vídeos aqui no meu canal falando a respeito do fogo eterno. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, vá no canal do irmão Everton Ricardo, que está aqui na descrição do vídeo. Irmão Everton Ricardo, ele tem muitos vídeos falando a respeito do que acontece quando morre, a respeito de toda essa escatologia bíblica, numa série chamada Alma, no canal dele. E eu venho dizer aqui, você talvez é um irmão que acredita que a pessoa vai morrer e vai queimar no inferno para sempre. Irmãos, vejam os vídeos que está aqui no canal e você vai ver que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E para você que está me assistindo agora, que talvez já perdeu um ente querido, talvez eu esteja falando até para uma pessoa aqui que já perdeu um filhinho pequeno, Deus vai trazer esse filho para você de volta após esse período que eu falei para vocês, na volta de Jesus. E você vai viver com seu filho em um mundo real, um mundo que tem plantas, animais, água, rochas, peixes. A mesma coisa para você que já perdeu talvez o seu esposo ou a sua esposa, para você que talvez perdeu o seu pai, perdeu sua mãe ou seu irmão. Deus vai trazer eles de volta para vocês quando Jesus voltar. Então, o vídeo de hoje termina por aqui, ficou um vídeo longo. A paz do Senhor a todos, que Jesus abençoe a cada um de vocês.